Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos lá a mais um exercício simulado de avaliação de calor. Então, nessa situação aqui, pessoal, nós temos um ambiente fechado com uma fonte artificial de calor, né? Então, a gente está utilizando aqui o forno para aquecer o conjunto de termômetros, né? Simulando aqui um trabalhador que faz uma atividade numa cozinha, né? Nós estamos considerando a fórmula de BOTG para ambiente fechado com fonte artificial. Nós não utilizamos nessa avaliação em ambiente fechado o resultado da temperatura do termômetro de bulbo seco, tá? O resultado dessas medições, pessoal, serão aplicadas na metodologia do anexo 3 da NR9, essa metodologia mais preventiva, que busca a prevenção do trabalhador que pode estar exposto ao risco de sobrecarga térmica. E nós utilizaremos também aqui o anexo 3 da NR15, avaliação para caracterização e avaliação da insalubridade, porque o trabalhador está exposto a uma fonte artificial e ele pode ter direito ao adicional de insalubridade se o limite de exposição for ultrapassado. Como vocês podem reparar, eu estou utilizando o cabo também, né? Eu achei que estava muito quente para deixar o medidor aqui em frente ao forno, apesar de que eu acredito que ele resiste essa temperatura, mas estava muito quente para mim também, então eu achei melhor colocar o cabo e aguardar, né, um pouquinho mais distante esse período de estabilização. Ele já está estabilizando aqui em torno de uns 10 minutos e eu estou acompanhando aqui os resultados e eu acredito que ele já está estabilizado. É claro que eu vou comprovar a estabilização a partir das 5 leituras que eu vou realizar nos termômetros e se a variação for menor do que 0,4 graus Celsius, eu considero esse equipamento, né, os termômetros estabilizados. Então eu vou demonstrar agora a vocês os resultados que eu obtive na minha ficha de campo. Então essa é a nossa ficha de campo dessa primeira avaliação. Por que primeira, né? Nós teremos aqui duas avaliações, porque dentro dos 60 minutos corridos eu considerei aqui duas atividades com sobrecargas térmicas diferentes, tá legal? Então nessa primeira, pessoal, nós temos aqui o setor cozinha industrial, o cargo é de cozinheiro, a tarefa é cozinhar alimentos em forno. E a atividade eu considerei em pé, agachado ou ajoelhado, trabalho moderado com 2 braços, né, nos dando uma taxa metabólica de 279. E o período de duração dessa primeira atividade, considerando 60 minutos corridos, é de 55 minutos. Então ele fica 55 nessa atividade e o restante do tempo fazendo uma outra atividade, tá? A vestimenta é uniforme de trabalho, calça e camisa de manga comprida. Então eu demonstro aqui para poder avaliar se eu preciso fazer a adição de BOTG por conta da vestimenta, né? Incrementar o valor do BOTG médio ponderado. Essa vestimenta não vai dar a adição, né? Então, no anexo 3 NR9, para esse tipo de vestimenta aqui, né, é zero, né? O valor de BOTG seria incrementado no IBOTG médio ponderado. Aqui embaixo nós temos as 5 medições que eu realizei. Então nós temos aí a medição número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5. Nós temos que fazer aí 5 medições e a variação, né, entre cada leitura de cada termômetro tem que ser até 0,4 graus Celsius. Então na primeira leitura eu fiz às 15h58, a segunda leitura às 15h59, a terceira às 16 horas, depois às 16h01 e 16h02, sempre com intervalo entre 1 minuto entre as leituras, né? Com isso eu verifico também se o termômetro está estabilizado. Então a gente fez aqui as 5 para o termômetro de bulbo natural. Percebo aqui que a gente não tem variação maior do que 0,4 graus Celsius e a mesma coisa acontece para o termômetro de bulbo seco e para o termômetro de globo. Então os termômetros estão estabilizados. Com isso eu considero essas 5 leituras e faço a minha média aritmética. Então aqui eu tenho como resultado 21,3, né, como média aritmética do termômetro de bulbo natural, 30,4 como média aritmética do termômetro de bulbo seco e 36,6 como média aritmética do termômetro de globo. A gente não vai utilizar aqui, pessoal, o resultado do termômetro de bulbo seco, né? Porque é um trabalho em ambiente interno, né, com fonte artificial. Então, se eu não tenho essa fonte natural de calor sendo aplicada diretamente no trabalhador, a gente não vai considerá-la. Então, eu não utilizo o termômetro de bulbo seco na equação de IBOTG.
Então eu vou resolver agora, pessoal, em seguida, né, essa forma, com a fórmula do IBUTG, e vou determinar aqui qual vai ser o IBUTG dessa primeira atividade. Né? Então acompanhe aqui, pessoal, em seguida, como que a gente vai obter o valor do IBUTG da atividade 1. Então, para essa primeira exposição, nós teremos aqui o IBUTG igual a 0,7 vezes o TBN mais 0,3 vezes TG, que seria o termômetro de globo e o termômetro de bulbo úmido natural, né, que são envolvidos aqui nessa equação. Então, o IBUTG vai ser igual a 0,7 vezes 21,3, que é a média aritmética das 5 leituras do termômetro de bulbo natural, mais 0,3 vezes 36,6, que é a média aritmética do termômetro de globo. Então, resolvendo essa equaçãozinha, nós teremos um IBUTG de 25,89 graus Celsius nessa primeira tarefa, né? Com duração de 55 minutos, onde o trabalhador fica ali realizando atividade no forno. Tá? Então, esse é o IBUTG 1, 25,89 graus Celsius. A atividade, como nós vimos na ficha de campo, ela tem um metabolismo de 279 watts. Então, esse é o metabolismo, é a taxa metabólica número 1. Né? Nós utilizaremos essas duas informações no cálculo da média ponderada. Né? Como nós temos aqui o trabalho sendo realizado em 2 locais, a gente precisa avaliar o IBUTG 2 vezes, reconhecer o metabolismo 2 vezes, né? Uma em cada atividade, e então fazer a média ponderada das duas. Vamos lá, pessoal, e para a gente ter uma simulação, né, um pouco mais voltada para uma atividade de cozinha, e para que eu pudesse também mostrar a vocês a obtenção do IBUTG médio e do metabolismo médio, eu achei interessante colocar uma segunda atividade nesse período de 60 minutos corridos. Né? Então eu tirei o termômetro de próximo do forno, ele ainda está ali ligado, aberto, né? E eu posicionei o termômetro na bancada, né? Deixei aqui a janela aberta, numa área mais ventilada, e eu estou obtendo outros valores de temperatura, né? Está um pouquinho mais difícil aqui para estabilizar, está demorando um pouquinho, né? Já está dando aqui uns 15 minutos que o termômetro já está aqui posicionado, né? Mas eu já vou fazer as 5 leituras e verificar se a variação está dentro do valor 0,4 graus Celsius. Então, estando dentro desse valor, eu vou conseguir calcular a média aritmética dos termômetros. Como aqui é uma área ainda, um ambiente fechado com fonte artificial, né, eu vou utilizar o termômetro de globo e o resultado do termômetro de bulbo úmido natural. Eu tenho... Vocês podem perceber que a radiação solar está atingindo o termômetro, mas eu não posso considerar isso aqui, né, não posso considerar nessa avaliação o IBUTG com carga solar. Por quê? Porque eu tenho anteparos, né, então tenho janela de vidro, cortina. Então, quando a gente tem um material, né, entre a fonte, que seria o sol, pessoal, e o trabalhador, a gente não pode considerar, né, essa carga solar, ok? A gente só considera quando não há nenhum anteparo, né, entre ali o trabalhador e a fonte natural. Tudo bem? Então eu vou considerar ainda ambiente fechado, o valor da temperatura de bulbo, de termômetro de globo e de bulbo úmido natural. Vou fazer uma composição de tempo, eu vou considerar 55 minutos no forno e 5 minutos em bancada. O objetivo é só para mostrar a vocês aqui a média ponderada em 60 minutos, né, para o IBUTG e também para o metabolismo. Então eu vou demonstrar aqui a vocês a ficha de campo desse segundo ciclo, né, de trabalho dentro do regime de 60 minutos corridos, né, que a gente precisa considerar na avaliação de calor. E aqui eu apresento a vocês a ficha de campo da segunda atividade, né, atividade com duração de 5 minutos. Então nessa atividade o setor ainda é a cozinha industrial, o cargo é o do cozinheiro, e a tarefa é preparar alimentos em bancada. É uma atividade onde ele permanece em pé, agachado ou ajoelhado, né? Seria em pé, e o trabalho é leve com os 2 braços. A partir da descrição dessa atividade, a gente obtém a taxa metabólica de 243 watts, né? Considerando o quadro de taxa de metabolismo lá no anexo 3 da INR9. O tempo de duração da atividade é de 5 minutos. E o uniforme é o mesmo, né, da atividade anterior, e a gente não tem para esse uniforme aqui a adição
né, de temperatura por conta da vestimenta. Então não vai aparecer nos cálculos aqui para vocês. Esse tipo de vestimenta não vai gerar adição, tá? Por isso que ele não aparece, mas eu tenho que demonstrar aqui e mostrar que eu levei isso em consideração, né? A gente não pode simplesmente deixar aqui sem a informação. Então eu levei em consideração o tipo de vestimenta. Nessa segunda tarefa, nós temos aqui as medições. Então eu comecei às 16h18, eu levei um tempo da primeira para a segunda medição, né, nesse outro local, porque eu precisei aguardar o termômetro estabilizar um pouquinho. Então nós temos aqui o início às 16h18, eu fiz depois às 16h19, 16h20, 16h21 e 16h22, fiz uma leitura por minuto. E aqui tem o valor das leituras para cada termômetro. Como vocês podem visualizar, o TBN não teve nenhuma variação maior do que 0,4 graus Celsius. A mesma coisa aconteceu para o TBS e para o TG. Tá? E na última coluna, na média, eu tenho a média aritmética das 5 leituras. Então, para TBN, a gente tem 20,1, TBS 30,1 e o TG 33. Então, a partir do resultado dessas médias, a gente vai calcular o IBU-TG da atividade 2. Então, para essa atividade 2, nós vamos considerar o IBU-TG sendo igual a 0,7 vezes a temperatura de bulbo natural, mais 0,3 vezes a temperatura de globo. Então, substituindo os valores, né, nós vamos ter 0,7 vezes 20,1 da temperatura de bulbo natural, mais 0,3 vezes 33 da temperatura de globo. Isso vai nos dar aqui um IBU-TG de 23,97, né, o IBU-TG2. E o metabolismo 2 dessa segunda atividade é de 243 watts. Com IBU-TG 1 e 2 e metabolismo 1 e 2, eu preciso calcular a média ponderada em 60 minutos. Então, a fórmula da média ponderada está aqui. Vai ser IBU-TG1 vezes o tempo que ele permaneceu desenvolvendo essa atividade número 1, mais o IBU-TG2 vezes o tempo 2, né, o tempo que ele permaneceu desenvolvendo a atividade número 2, né, dividido por 60. Então, a gente vai ter aqui o valor do IBU-TG1 é 25,89, o valor da temperatura 1 é 55 minutos, o valor do IBU-TG2 é 23,97 e o valor da temperatura 2, 5 minutinhos. Vou dividir tudo isso por 60, né, média ponderada em 60 minutos. Então, resolvendo isso, pessoal, nós teremos que o IBU-TG médio ponderado é de 25,73. Tá? Bom, esse resultado aqui a gente vai deixar ele aqui de lado um pouquinho, porque a gente precisa calcular o metabolismo médio ponderado agora para poder continuar, né? E a partir do metabolismo médio ponderado é que a gente vai encontrar o IBU-TG máximo, né? O nosso limite de exposição ocupacional. Então, a fórmula do metabolismo médio é o metabolismo 1 vezes o tempo da atividade 1, mais o metabolismo 2 vezes o tempo da atividade 2, dividido por 60. Então, vamos lá. O metabolismo médio ponderado. O metabolismo 1 é de 279 watts. O tempo 1, 55 minutos. O metabolismo 2, 243 watts, vezes 5 minutos. E isso tudo dividido por 60. Né? E nós obtivemos aqui o metabolismo médio ponderado de 276. Né? Então, a partir desse valor aqui, eu vou obter o IBU-TG médio, né? Então esse seria o nosso próximo passo. Então nós fizemos agora, calculamos IBU-TG médio ponderado e metabolismo médio ponderado, agora com a aplicação dos quadros do anexo 3NR9, lembrando que essa é uma avaliação de calor com caráter preventivo para que a gente possa reconhecer o risco de sobrecarga térmica no nosso PGR. Bom, estamos aqui com o quadro para avaliar, em primeiro lugar, o nível de ação, tá bom? Quadro para nível de ação do anexo 3NR9. Vamos verificar se o nível de ação foi ultrapassado? Então, o metabolismo médio ponderado 25,73, que a gente obteve no slide anterior, deixa essa informação aqui. Né? Vamos avaliar agora no quadro a aplicação do metabolismo médio ponderado para obtenção do IBU-TG máximo. Então, é essa informação que a gente vai usar primeiro. Observando o quadro, olhando o quadro, pessoal, eu preciso procurar aí 276 watts.
né? Então, observando essa coluna aqui do metabolismo médio, nós não temos 276. Né? Ele está dentro desse intervalo aqui, entre 275 e 279. Eu vou escolher aquele que vai me dar um valor de BUTG máximo menor, para que o trabalhador seja favorecido e antecipe-se, né, a aplicação das medidas de controle. Então eu vou selecionar 279 watts, que vai me gerar um IBUTG máximo de 25,4. Né? Esse IBUTG máximo é o nosso nível de ação. Então anotei aqui, ó, nível de ação do IBUTG máximo 25,4 graus Celsius. O que eu faço agora? Eu vou comparar o IBUTG médio ponderado ao valor de nível de ação no nosso IBUTG máximo, né, de nível de ação. Então, fazendo essa comparação, pessoal, olha só. Eu tenho como IBUTG médio ponderado 25,73 e nível de ação 25,4. Ou seja, o IBUTG médio ponderado está maior do que o nível de ação ultrapassado. Foi ultrapassado, ok? Considerando isso, nós deveremos implementar medidas preventivas, né, a esse trabalhador que está desenvolvendo essa atividade em cozinha industrial. E agora nós temos aqui o quadro de limite de exposição ocupacional do anexo 3 da NR9. Então nós vamos mais uma vez pegar o valor do metabolismo médio e encontrar qual é o IBUTG máximo. Então, se meu metabolismo é 276, vou procurar esse valor na tabela, perceba que eu tenho 272 a 277. Eu vou escolher aquele que vai gerar um limite de exposição ocupacional menor, que vai ser 277 watts, e o meu limite de exposição ocupacional 28,6. Então vou anotar aqui, ó, limite de exposição ocupacional 28,6 graus Celsius. Agora eu comparo o meu IBUTG médio ponderado ao limite de exposição ocupacional. Né? Como a gente pode identificar aqui, pessoal, o IBUTG médio ponderado é menor do que o limite de exposição ocupacional, então o limite de exposição ocupacional não foi ultrapassado. Nós deveremos considerar isso na hora de classificar esse risco de sobrecarga térmica em nosso PGR, né? E as medidas que nós deveremos adotar não são medidas corretivas. Por ter ultrapassado o nível de ação, eu vou adotar somente as medidas preventivas. E agora vamos fazer uma segunda avaliação, considerando o anexo 3 da NR15, verificando se essa exposição caracteriza, né, o adicional de salubridade a esse trabalhador. Nós estamos lá no anexo 3 da NR15 agora e observando o quadro que vai nos mostrar o limite de exposição ocupacional. O valor do IBUTG médio ponderado que nós obtivemos está aqui, 25,73 graus Celsius, né? Vou guardar esse valor aqui que eu vou utilizar já já. E o metabolismo médio ponderado que nós calculamos é de 276. Então a forma de chegar até aqui é igual, né? Esteja você utilizando o método do anexo 3 da NR9 ou o método aqui do anexo 3 da NR15. A gente chega até aqui da mesma forma, tá? Considerando então essa taxa metabólica de 276 watts, ela vai me dar um IBUTG máximo de 28,6 graus Celsius. Então eu vou anotar aqui que o limite de exposição ocupacional é 28,6 graus Celsius. Eu não tenho no anexo 3 da NR15 nível de ação. Nível de ação ficou só para o anexo 3 da NR9, né? Então o anexo 3 da NR15 é só para caracterizar a insalubridade. Então o que eu preciso considerar? Se o limite de exposição ocupacional foi ultrapassado ou não. Então o nosso limite é 28,6. Considerando que o nosso IBUTG médio ponderado é de 25,73, o limite de exposição ocupacional não foi ultrapassado, né? O IBUTG médio ponderado ele é menor do que o limite de exposição ocupacional. Então a gente considera o perigo calor e o risco de sobrecarga térmica no nosso PGR, né? E no laudo de insalubridade, quando for elaborado, o calor ele não vai ser caracterizado, né, como um agente insalubre. E finalizamos aqui a nossa aula 3, estudo de caso, avaliação de calor em ambiente interno com fonte artificial, do módulo 3, estresse térmico por calor, metodologia de avaliação e medidas de controle. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenham ficado com alguma dúvida, envie a sua dúvida ao professor. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.